Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Hoje é 15 de novembro de 2020, 10 horas da manhã. E como todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós abrimos o nosso lar e convidamos os amigos para participarem deste momento tão especial da semana que é o Evangelho no Lar. Todos juntos criando essa grande rede de fraternidade, de amor, saudando a cada amigo que vai chegando para esse momento tão especial. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bom dia, Pedro. Fiuza. E todos os queridos amigos que estão aqui conosco. Nós vamos iniciar o nosso Evangelho lendo uma página do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem Porta Estreita, é a mensagem número 20, Porta Estreita. Bom dia, Cidália, saudade, que bom você aqui conosco. Se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 24. E Emmanuel diz: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos, com que aflição acaricia o desejo de tornar a vida no mundo. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. É porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Senhor, lendo a mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem número 20, Porta Estreita, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Com gratidão, Senhor, em nossos corações, abrindo as nossas portas para Jesus. Nessa manhã, quando nos unimos a esses emissários do bem, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor, e te pedirmos, sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, olá, Gleice, que bom a Gleice também aqui conosco. A todos os amigos que estão chegando, socorro lá de Fortaleza. Que bom, seja bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Arnaldo, Sueli, Eudócia, todos os queridos amigos, Geraldo, Magela. Que bom vocês estarem aqui conosco, muito bom. Nesse momento, vamos abrir uma página aleatória do Evangelho e ver o que os benfeitores nos indicam.
página sorteada para hoje está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a mensagem de número 13, o item número 13, mundos de expiações e de provas. Achou aí, Leila? Ainda não. Aí vocês podem procurar cada um com as suas respectivas edições, né? Algumas letras menores, maiores, edições mais recentes ou antigas, mas o conteúdo é o mesmo. Algumas traduções são diferentes, natural. Mundos de expiações e de provas. E esses mundos estão dentro das moradas da casa do Pai, a que Jesus se referiu logo no início deste capítulo. Está na mensagem de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, em que Jesus diz assim textualmente: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Muito consolador essa promessa do Cristo, né? Não estaremos sós. Mas aí Kardec... É a mensagem de Santo Agostinho. Desculpe, a mensagem de Santo Agostinho, bem lembrado, Leila. Datada de Paris, de 1862. E Agostinho, então, a nos provocar, ele diz assim: que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, aqui neste primeiro parágrafo, Santo Agostinho nos lembra que nós já estamos no mundo que não é mais um mundo primitivo e conforme a classificação de Kardec, é uma classificação pedagógica, para que nós tenhamos uma ideia dos tipos de mundos, das classes de espíritos que os habitam. Mas nos diz que muitos entre nós são espíritos de inteligência brilhante, descontando aqueles que vêm como missionários e por aqui pouco ficam. E há muitos entre esses ditos inteligentes ou espíritos de gênio que são ainda extremamente devedores, são profundos devedores perante as leis divinas, porque cabem trabalhar ainda as suas virtudes. Daí eles estarem sujeitos às provas e às expiações, que, fazendo uma ponte com a página inicial do livro Vinha de Luz, seria a porta estreita. Então, mas a porta estreita também não seria da salvação, ou seja, aquela que nos credenciaria a ascender às moradas superiores da casa do Pai? Conforme Agostinho diz, sim, estamos adquirindo virtudes. E todos nós somos herdeiros de nós mesmos, só para lembrar. Ele fala ainda
que as qualidades inatas que muitos daqueles que aqui aportam, e nós entre eles, né, são constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mais alguma coisa, Lê, você quer colocar? Não. É só abrindo parênteses, a Cidália. Bom dia, Janete. A Cidália dizendo assim, lindo canto dos pássaros. É verdade, Cidália. Os pássaros louvando a criação, louvando a natureza. É muito, muito bonita realmente. Lá fora os pássaros cantam, participando também desse banquete de luz. E aí, na continuação, ainda é Agostinho falando, né? E ele diz, entretanto, nem todos os espíritos que reencarnam na Terra vão para aí em expiação. Olha que interessante. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então, essas raças ditas primitivas, selvagens, e que habitam alguns rincões da nossa casa planetária, eles não estão aqui em expiação, eles estão em desenvolvimento, e eles são provados nas lutas que eles travam no seu dia a dia para prover a sua casa, a sua tribo, abastecer, e também o dever da procriação, que é um dos destinos, né, que Deus nos concede no processo da reencarnação também. Mas então eles vêm, estes espíritos, vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, e algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Leila, por favor. Não, nada a comentar, não. Está muito claro o texto, né, Leila? Então, mas só para enfatizar, então nem todos aqueles que nós denominamos de raças ou tribos selvagens, eles estão em expiação, mas certamente em provação, porque é o degrau estacionário nosso, o degrau que nós ocupamos nessa casa planetária como provas e expiações por hora, né? Agora, continuando ainda, Santo Agostinho nos diz que os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, então ele faz assim essa vênia, né? Se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram outros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Por que Santo Agostinho diz assim que são exóticos? Porque eles não são próprios da Terra. Já são de outras casas planetárias mais evoluídas. Só que lá eles se constituíram em motivo de perturbação. E por isso estão temporariamente exilados na Terra. O que é o exílio, senão um banimento temporário daquele casa, daquele sítio, daquele estado, daquele país? Porque ali eles tornaram-se motivo de perturbação. Porque a evolução deles, em termos intelectivos, nas artes, já bastante evoluídos, porém, são muitas vezes aguerridos, apegados ao seu eu, o egoísmo. Então, portanto, eles causam perturbação naquele meio. E aqui eles têm também uma missão, ao mesmo tempo em que eles vêm para adquirir virtude, eles vêm compartilhar com os selvagens, assim chamados por Agostinho, que aqui habitam,
para ajudarem eles, esse selvagem, a se melhorarem. Então eles exercitam a solidariedade, compartilham, comungam frequentemente nos mesmos ares e padecendo as mesmas insidiosas imperfeições do meio, né? Como as doenças, sobretudo aquelas ditas tropicais e por aí vai. Né? É verdade. E a gente lembra aqui quem? Os exilados de Capela. Bem apropriado. Né? Quando Emmanuel, Santo Agostinho deixa isso bem claro, que esses espíritos vêm em expiação, mas também, ao mesmo tempo, que Deus se utiliza dos seus próprios filhos imperfeitos para trabalhar na obra e da evolução, porque nós estamos aqui, como todos nós temos, entre aspas, uma missão. Eles vieram de Capela, foram banidos de lá, mas ao chegar aqui na Terra, com o contato com os homens primitivos, mas intuitivamente eles traziam aquelas recordações, eles já tinham uma evolução intelectual, moralmente é que eles precisavam evoluir, mas eles trouxeram todo aquele conhecimento que eles possuíam, se utilizaram do que a Terra oferecia, de acordo com as limitações do planeta, porque o planeta naquela época ainda não existia luz, não existia um determinado número de facilidades, mas com o que tinha à mão, eles foram criando e foram auxiliando aos homens primitivos que aqui já se encontravam no planeta. Isso é muito interessante. E a maioria deles já retornaram ao paraíso perdido, porque o paraíso que a gente vê falando sobre esse paraíso perdido, porque eles tinham uma sensação de terem perdido o paraíso. E era nada mais, nada menos do que o retorno ao seu planeta de origem. É perfeito. Continuando ainda Agostinho falando, ele diz assim, daí, ou seja, daí o quê? Só para recuperar, vamos ver como termina o tópico anterior, né? Então, eles tiveram de ser degradados por algum tempo, falando dos espíritos ditos inteligentes, né? Para o meio de espíritos mais atrasados, né? Com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que leva consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram, germes falando dos espíritos primitivos. E aí, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Aqui Agostinho está dizendo daqueles que vêm, por exemplo, dos arianos, entre outros, né? Alguns asiáticos, chamadas raças inteligentes. Então, esses é que estão em punição. Os demais estão em fase, assim, de provação. Né? Então, por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Então, a punição é dolorosa. Santo Agostinho usa bem uma terminologia apropriada àquele jargão, no qual ele, por muitas décadas, talvez séculos, ele conviveu, que era a punição, era o castigo, né? Então aqui ele faz bem se manifestar assim, para que até tenha um cunho de autenticidade. Bom, então é que há nelas o quê? Nessas raças, mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, o que Santo Agostinho diz? Como eu falei, são espíritos dotados de inteligência e dominando as artes, as ciências. Então, eles têm uma sensibilidade mais apurada do que os selvagens que aqui estão. Então, em contato com o meio rude, para o qual eles foram degradados, no caso, a nossa casa planetária. Então, eles sentem esse choque e é realmente dolorosa para eles essa punição. Então,
Mais um pequeno parágrafo para a gente terminar, né, Leila? Esse último parágrafo aqui, ele arremata, como vamos ver, Eu acho que a hora plenamente o que diz. Mas é pequeno e também ficaria sem muito entendimento esse contexto, né, que ele colocou. Então, por isso, vamos fechar, passando um pouquinho. Né? Então, a Terra, recorda ele, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E fechando, é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Ficou bem claro aí, né, Leila? Alguns comentários finais? Não, eu acho que está bem colocado. Queridos amigos, aqueles que desejarem, coloquem o seu copinho de água, a sua garrafa individual, para poder ser magnetizada. E nós vamos agora agradecendo aos benfeitores, agradecendo aos amigos espirituais que vêm compartilhar conosco. Nós vamos dar início à nossa gratidão, à nossa vibração, juntando-nos aos benfeitores, juntando-nos aos emissários do bem. Senhor Jesus, hoje, uma data especial para o nosso Brasil, nós te pedimos, Senhor, que aqueles que forem fazer parte dos destinos da nossa nação possam lembrar o compromisso espiritual assumido, porque sabemos que Deus está no comando de tudo. Mas quantos de nós, ao reencarnarmos, falimos na nossa missão? Quedamo-nos diante da porta larga e, ao retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, nos damos conta de termos perdido a oportunidade de aprender, de evoluir, de colaborar com a obra do Pai, com a obra de Jesus. E nós, nesta manhã, vibramos em benefício de cada um desses irmãos, que a partir de 1º de janeiro darão continuidade ou iniciarão um trabalho em benefício da coletividade. Mas nessa manhã também, Senhor, unidos a esses emissários do bem, nós vibramos muito amor, muita paz, muita proteção para todo o nosso planeta Terra, para todos os lares, para todas as famílias. E vibramos sentimentos de harmonia familiar, pacificando as famílias, pacificando os corações. Mas unidos a esses benfeitores amigos, nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos oferecendo das nossas vibrações, do nosso magnetismo, em benefício de tantos irmãos que agora padecem de dores do corpo e da alma.
e que nós possamos juntos criarmos essa grande rede de amor, de proteção, vibrando e os benfeitores se utilizando das nossas vibrações, manipulando e transformando-as em medicações, percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que esses emissários do bem possam trabalhar e possam beneficiar, aliviando as dores, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas que possam também, utilizando-se das nossas vibrações, com a permissão de Deus, levar a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura do espírito, que é a cura da alma. E nessa manhã nós pedimos, Senhor Jesus, cura, Senhor. Cura as nossas almas ainda tão enfermas. Cura-nos, Senhor, para que possamos saber buscar o Teu caminho, deixarmos para trás a vaidade, o orgulho, a prepotência, o egoísmo e buscarmos, Senhor, os Teus ensinamentos, para que dessa forma possamos sair daqui vencedores. E nós, unindo-nos a esses benfeitores, vamos dirigindo agora os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro, Senhor, mais necessitado, mais difícil, que ainda não te conhece, ainda não conhece a tua mensagem. E unindo-nos a esses benfeitores, eles vão oferecendo de acordo com as necessidades individuais de cada um. E nós daremos um tempo para que possamos dirigir os nossos pensamentos a esses emissários do bem. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós vamos agora unindo-nos a outras equipes para que possamos juntos magnetizarmos a água, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizarmos os aparelhos respiradores, as alimentações, e nós vamos oferecendo
as nossas vibrações, o nosso magnetismo, os benfeitores vão manipulando molécula a molécula, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E esses emissários do bem vão percorrendo agora, magnetizando as águas que foram colocadas para esse momento, magnetizando as medicações, as alimentações, e eles vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora convidamos os benfeitores que se encontram em nosso lar para nos aplicar o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada em nome do Cristo. E nós vamos abrindo os nossos corações para receber essa energia que verte do alto sobre nós, em forma de gotículas curativas, vão penetrando através do centro coronário e vão percorrendo todos os nossos centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo, célula a célula, agora sendo trabalhada, sendo curada. E nós vamos sentindo a cura plena, que é a cura da alma, a cura do corpo. Mas essa energia se expande além do corpo físico, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós vamos sentindo nesse momento o amor de Jesus operando em nossas vidas. E nós daremos um tempo para louvarmos, para agradecermos, mas também para pedirmos. Agradecendo a esses benfeitores, tudo que nos foi ofertado, com gratidão em nossos corações, a cada um desses emissários que, em nome de Jesus, agora nos auxiliam, aos nossos protetores individuais, anjos guardiães, que estão sempre prontos a nos auxiliar, agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai, e pedindo, Senhor, que a paz deste momento permaneça em nosso lar, em nossos corações durante toda essa semana que se inicia. Nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor.
e convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus possa estar presente no coração de cada um de vocês e aguardamos vocês amanhã, às 10 horas da manhã, para participarmos do nosso Café com o Evangelho. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra da semana. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, a nossa palestra. E ao final, nós teremos o nosso passe à distância, teremos a magnetização das águas, e só podemos dizer, foi muito bom estarmos com vocês. Amanhã teremos um convidado muito especial para o nosso café com o Evangelho, às 10 da manhã, e segunda, às 20 horas, a nossa palestra, e o tema da nossa palestra é um tema surpresa para vocês ficarem na expectativa. Queridos amigos que nos acompanham pelo Facebook, em algum momento da nossa live, o Facebook saiu do ar, mas tenho a certeza de que vocês foram beneficiados, porque os benfeitores amigos ali já se encontravam acompanhando esse momento, e nós retornamos agora os agradecendo. Um abraço, que Jesus abençoe a todos que estão conosco, os nossos lares, as nossas famílias, que a doce paz de Jesus possa estar presente em nossos corações. Foi muito bom e até a próxima. Então estamos todos muito agradecidos e também louvando a Deus pela possibilidade sempre renovada de estarmos juntos. Esperamos então nos revermos no domingo próximo, neste mesmo horário. E, como a Leila colocou, amanhã teremos 2 momentos surpresa, são às 10 da manhã com o nosso Café com o Evangelho e às 20 horas com um tema muito apropriado para a nossa preleção. Até lá, se Deus quiser.